Mega Dimension, a nova DLC de Pokémon Legends ZA, está entre nós e a gente fechou a história principal dela aqui no canal. E pra quem acompanhou os nossos vídeos, viu que a gente foi da alegria e empolgação inicial a uma frustração tão grande que talvez tenha sido uma das maiores frustrações que eu tive jogando jogos em 2025 e motivou esse vídeo aqui. Eu preciso clarear minhas ideias, entender o que aconteceu e até mesmo propor algumas soluções. E por que não transformar essa discussão em vídeo pra gente poder conversar juntos, eu e vocês. Então vamos lá, nessa espécie de análise de Mega Dimension, a DLC de Pokémon Legends ZA. Pokémon Legends ZA é um outro jogo que gerou muita discussão, muita reclamação, muitas críticas, muitas delas super válidas, mas que de forma geral, eu também adorei, pessoal. É um dos meus jogos favoritos de 2025, um dos meus jogos favoritos de Pokémon de todos que eu já joguei. Eu me diverti um bocado, apesar de todas as questões. É um jogo cheio de ideias interessantes, o sistema de batalha é dinâmico, é divertido sair por aí capturando Pokémon, o ZA Royale é uma ideia interessante, as zonas de batalha noturnas são legais, os Pokémon Alpha, as pesquisas da Mabel, eu acho tudo isso super bacana e engajante pro fã de Pokémon. Preciso também rapidinho citar aqui que a ausência de tradução dos jogos principais de Pokémon pro português brasileiro segue sendo uma vergonha injustificável e um absurdo descaso com o público brasileiro que tanto abraçou e ama essa franquia desde o início lá atrás. E a gente aguarda que isso seja resolvido o quanto antes, até porque já passou da hora, tem só umas 2 décadas, tá, Pokémon Company? Pokémon Legends ZA mostra saltos empolgantes pra franquia, é talvez um dos jogos Pokémon com a história mais grandiosa, é o que investe mais em cutscenes, embora a ausência de voz faça uma falta danada, é um game que evolui significativamente na animação dos Pokémon presentes ali, tem a maior quantidade de personagens interessantes e carismáticos que eu já vi em um jogo Pokémon. Basicamente todo mundo que aparece no jogo é legal, tirando a Tawny. É um game com a escrita Pokémon mais afiada e mais próxima do anime, que abre total as portas pra ser esquisito, usar e abusar do humor. Tudo isso são pontos positivos no meio a outras questões que podem e devem ser criticadas. E apesar de tudo, eu adorei as mais de 60 horas de gameplay do Legends ZA. Corta pro Mega Dimension, a DLC do jogo. Lançado no dia 10 de dezembro de 2025, tanto pro Nintendo Switch 2 como pro Nintendo Switch, ela vem para expandir e adicionar bastante conteúdo ao jogo base. Pokémon Company e Game Freak sabem disso, afinal, é uma DLC que custa $29, ou R$200. Espera-se que uma DLC que custa mais caro do que jogos inteiros adicione muito conteúdo, e a princípio, ela adiciona mesmo. São 132 novos Pokémon adicionados à Pokédex do jogo, 22 novas Mega Evoluções, trazendo o total da franquia para 96, uma nova história com 10 ou mais horas de conteúdo, a Lumiose do Hiperespaço, que são novas áreas exploráveis da cidade que colocam o jogador em uma corrida frenética para completar objetivos e garantir pontos, coletar itens importantes e capturar os novos Pokémon. Pela primeira vez na franquia, a gente vê Pokémon acima do level 100, ainda que de forma temporária e somente nas áreas do hiperespaço, muitas missões paralelas, a capacidade de criar donuts com itens diferentes e usá-los para explorar tudo isso, novos pedidos da missão da Mabel, que ajudam a pegar o Shiny Charm sem precisar fazer as 1000 batalhas do jogo base, novas opções de roupas e cabelos para os nossos personagens, e por aí vai. Então assim, tem mesmo muito conteúdo, galera. E temos aqui boas ideias. Mega Dimension é uma DLC que, mais ainda do que o jogo principal, usa e abusa dos diálogos, das situações de humor, das novas expressões faciais dos personagens para expandir e conectar o jogador ao universo Pokémon. E na maioria das vezes é muito bem sucedido nesse quesito. Todos os personagens brilham e a gente sente vontade de passar mais tempo com eles. Eles parecem nossos amigos da vida real. E essa conexão é um baita feito de se conseguir em qualquer produto de entretenimento. Além disso, Mega Dimension, ao adicionar Pokémon de level acima de 100, é uma DLC que eleva o nível de dificuldade do jogo, o que é bom, já que por anos a gente tem sentido que a dificuldade dos jogos Pokémon tem deixado a desejar. Costumo brincar, por exemplo, que a gente zera Pokémon Let's Go Pikachu só apertando o A se você quiser. E sim, eu sei que os jogos Pokémon são focados em um público-alvo bem específico, no geral as crianças, mas a questão da dificuldade, e até mesmo de se adicionarem níveis de dificuldade para escolher ao iniciar o jogo, tem sido uma discussão constante na comunidade há anos. Então, a dificuldade maior de Mega Dimension, ao meu ver, é muito bem-vinda. Só que aí, a gente chega no primeiro problemão, a meu ver, é uma dificuldade artificialmente maior.
que vem muito mais de um desbalanceamento do que de um desafio balanceado e pensado de forma apropriada. Os Pokémon acima do level 100 normalmente estão batendo mais, aguentando muito mais dano, e é muito comum que eles estejam em bando de pelo menos uns 5 juntos. Apesar do combate mais dinâmico de Legend ZA, ele ainda é um combate por turnos, o que significa que você constantemente, enquanto usa um ataque, recebe também um ataque de cada um dos inimigos. E nesse exemplo, acaba recebendo 5 ataques para cada um que você usa. Isso aumenta a importância de golpes em área tipo Surf ou Earthquake e passam a ser fundamentais na DLC. Ajustar e balancear melhor a experiência seria, a meu ver, benéfico para a gente ter um desafio justo, ao invés de uma experiência com dificuldade maior e aumentada por conta de que não há um balanceamento apropriado. Existe uma diferença entre essas duas coisas e eu não sei se vocês conseguem perceber e entender certinho o que eu tô falando. Às vezes, o seu Pokémon vai ser derrotado porque você passou perto de 5 PJ level 130 que usaram ataques ao mesmo tempo e todos eles acertaram com uma força bem desproporcional. Isso não vai exigir de você como jogador mais ou menos habilidade. É só um acaso gerado pela ausência de balanceamento da experiência. Entenderam a diferença? Uma coisa é ser difícil e desafiador e exigir que você se torne um jogador melhor para avançar e passar por aquele obstáculo pensado e balanceado para ser assim. Outra coisa é aumentar a dificuldade porque simplesmente aumenta o dano e multiplica por 5 porque você está tomando dano de 5 PJs aleatórios e você não tem o que fazer com relação a isso a não ser tentar evitar aquilo ou dar sorte de que você não vai ser acertado. Viram a diferença das experiências? Para complicar um pouco mais a questão do balanceamento, que eu acho que é a questão fundamental de por que essa DLC ficou como ficou, Mega Dimension já, no início da sua gameplay, te coloca no hiperespaço com um Pokémon level 100+. O jogo te entrega a mecânica de fazer donuts, e os donuts oferecem um aumento temporário de nível para os seus Pokémon de acordo com os ingredientes e a potência desse donut que você fez. Assim, os seus Pokémon também podem temporariamente passar do level 100 e enfrentar aqueles lá no hiperespaço. Mas como o máximo de nível do jogo é nível 100 na situação normal, a DLC meio que espera que o seu time todo já esteja no nível 100, afinal é uma DLC meio que de pós-game aí, então você vai ter zerado o jogo principal e tudo mais, para você poder usufruir melhor dessas melhorias que os donuts trazem para você e de toda a experiência da própria DLC. E a DLC faz questão de te ajudar a subir rapidamente o nível dos seus Pokémon, porque basicamente tudo que você vai fazer dentro dessa DLC vai te gerar doces de XP, já que no hiperespaço você não ganha experiência ao enfrentar os Pokémon, e a história te explica certinho depois por que você não ganha essas experiências, tá? Não vou entrar nesse detalhe não para não spoiler para vocês. Ao mesmo tempo, durante a história do Mega Dimension, o jogo te coloca em lutas forçadas 2 contra 2 contra os personagens icônicos do game que você encontrou durante a história, que são treinadores formidáveis ali de Lumiose. E, curiosamente, esses personagens mencionam que estão melhorando, estão treinando e tudo mais, só que você vai enfrentar eles estão com o Pokémon por volta do nível 70. Então a DLC, ao mesmo tempo que meio que te exige a estar no nível 100 para entrar no hiperespaço e enfrentar as ameaças que existem lá, na Lumiose real, ela te coloca em batalhas contra treinadores que são o topo do topo de Lumiose, e esses caras estão 30 levels abaixo do seu time deveria estar, o que se revela uma decisão de design curiosa, por assim dizer. Além disso, essas batalhas 2 contra 2, que em tese seriam muito legais, na prática, mostram por que fica difícil trocar o sistema de batalha em turnos de Pokémon por um sistema mais dinâmico como o de Legend ZA, se a ideia for se manter estratégico. As lutas 2 contra 2 de Mega Dimension se revelam uma bagunça total, spam de botões, zero estratégia e puro caos e confusão. E isso não é divertido. Em cada uma dessas lutas, você passa pela luta inteira tentando achar onde está seu Pokémon, spamando o golpe aleatório, torcendo para vencer, sem saber o que está acontecendo ali, enquanto provavelmente está usando um Pokémon 30 levels a mais do que o seu adversário. Ao invés de diversão, intenção, batalhas estratégicas, frenéticas e você sentir aquele momento legal do 2 contra 2, vira confusão e bagunça. Não é legal. Esse é outro ponto que eu gostaria que a Game Freak consertasse com um patch. Ou torna a nossa experiência no hiperespaço com Pokémon level 100 mais gradual, o que talvez não seria uma boa porque a DLC já é um grind eterno, ou então
bota essa galera das lutas em dupla com um pouco mais de poder ou uma luta mais cadenciada, alguma coisa aí, para essas lutas serem condizentes, interessantes, empolgantes, estratégicas e legais de acompanharem e de participar, e não o caos total e bizarro que acaba sendo. Mas tudo bem, o desbalanço me parece ser uma constante ao longo dessa DLC, e a sensação de que os sistemas por trás das cortinas do jogo não estão ainda onde precisam estar é uma pulga atrás da orelha constante durante toda a gameplay da DLC. Mas o pior ainda não é isso, mas sim o descaso que a Mega Dimension parece ter com relação ao tempo das pessoas que jogam a DLC. Se o grind, ou seja, a repetição de atividades a troco de nada somente para inflar o tempo do jogo, era uma reclamação constante em Pokémon Legends ZA, que a Game Freak parece ter levado isso a outro patamar. Um dos objetivos da história principal é passar tempo no hiperespaço de Lumiose completando atividades que geram pontos. E ao atingir certos pontos, Corbo e o Sindicato da Ferrugem conseguem dados para pesquisar e entender o que está acontecendo ali para poder resolver a situação e impedir que Lumiose entre no caos. E aí, a história avança mais um pouquinho e repete o que a gente acabou de falar aqui. E aqui, quem jogou deve concordar comigo que a Game Freak errou demais a mão. Essas atividades são obrigatórias para você avançar na história, e a quantidade de pontos exigida é cada vez mais absurda, o que significa que você vai estar constantemente parando a história para ter que fazer grind e completar objetivos para fechar pontos cada vez maiores. Na primeira vez, leva aí cerca de 1 hora em atividades repetitivas para bater a meta. Daí o jogo avança, você enfrenta um Pokémon Mega Evoluído chefão, aí o jogo pede para mais pesquisa. Aí a segunda vez, você vai levar mais 1h30, 2 horas de atividade repetida, enfrenta outro chefão, Mega Evoluído, o jogo te pede mais pesquisa, e agora você vai demorar mais aí umas 2 horas em atividades repetitivas para avançar mais um pouquinho e vai fazendo assim, até chegar na missão final do jogo, onde o jogo vai te exigir agora uma receita específica de donuts que leva ingredientes específicos e que, se você não souber disso que eu acabei de te falar agora e tiver economizado ao longo das inúmeras horas de grind anteriores os ingredientes específicos, você vai ter que, assim como eu, passar mais algum tempo, já que o drop de itens é aleatório, pode demorar 5 minutos ou pode demorar 2 horas, dependendo da sua sorte, e aí você faz o donut final, vai lá pra missão final, descobrir qual que é o chefão que tá causando tudo isso. Qual Pokémon, qual que é o chefe, enfim, não vou entrar em detalhes aqui pra você. Se você, assim como eu, também não estiver com um time Pokémon forte contra esse chefe e o tipo do Pokémon que tá lá, você vai ter que abandonar a luta pra se preparar, já que é bem difícil. E ao fazer isso, você volta no momento onde era necessário fazer esse donut especial pra avançar. E agora, mesmo que você fez alguma vez isso antes e voltou, o jogo não salvou ali. Ele vai pedir que você entregue outro. E aí, boa sorte pra você para pegar novamente os ingredientes e repetir tudo, inclusive todas as cenas e diálogos que você já viu a partir daquele momento ali, sem ter a capacidade de pulá-los automaticamente, ainda que você já vivenciou aquilo tudo uma primeira vez. E aí, gente, são 25 mil pontos, 50 mil pontos, 70 mil pontos. E os pontos não se renovam quando você completa os 3 ali no ZA Royale. Para vocês terem noção, uma zona de batalha de hiperespaço que eu consegui fazer a maior quantidade de pontos em uma tentativa foi coisa de uns 6 mil pontos. Para isso eu precisei farmar berries para fazer um donut parrudo que me deixasse lá tempo suficiente para derrotar treinadores fortes. Coisa de 7 minutos, batalhas intensas e tudo mais. Pensa que para fazer 50 mil pontos, eu tenho que repetir isso aí umas 8 vezes. E, para poder entrar nessas zonas mais demandantes e áreas mais fortes, eu preciso de berries melhores que dropam aleatoriamente nas áreas menores. O que significa que para eu poder entrar nessas áreas que teoricamente me dariam experiência maior, eu vou precisar gastar mais tempo farmando nas áreas aleatórias de níveis menores para poder avançar aqui. É completamente descabido e fora do normal. Isso me lembra aquela polêmica de alguns anos atrás do jogo Star Wars Battlefront, onde você conseguia desbloquear os personagens ali de Star Wars jogando gratuitamente sem colocar dinheiro no jogo, ou então podia comprar esses personagens colocando dinheiro no jogo. Só que, se você quisesse desbloquear um Darth Vader da vida, ou você pagava para desbloquear ele instantaneamente, ou você podia fazer de graça. Só que é o seguinte,
quer fazer de graça, você vai ter que fazer tarefas repetitivas que demoravam mais de 40 horas para poder liberar o personagem. É basicamente você pagando com seu precioso tempo de vida e não com dinheiro. No fim, se você botar numa calculadora, sai caro demais. E às vezes você nem percebe o quanto você se sacrificou. Porque sim, é um sacrifício. Percebam então que das minhas, sei lá, 15 ou 20 horas em Mega Dimensions até agora, focando na história principal, eu devo ter gastado umas 7, 8 com atividades repetitivas, obrigatórias, somente para avançar um pouquinho na história. Ao inflar totalmente essas atividades e exigir pontos cada vez mais absurdos, lembrando que eles são obrigatórios, a Game Freak transforma o loop de gameplay da DLC, que deveria ser divertido, em uma tarefa chata, em algo que você é obrigado a fazer se você quiser continuar. E ao invés de diversão, acertam na exaustão, no cansaço. E a sensação que sobra para quem valoriza o seu tempo é de que houve um inchaço artificial das atividades para forçar os jogadores a passar mais tempo jogando e assim, talvez, sentir que ao terem gasto 20 ou 30 ou mais horas em uma DLC, o seu preço de $30 ou R$200 tenha valido a pena. Mas a questão que realmente fica é: vale a pena jogar tempo fora com atividades exaustivas, repetitivas e cansativas e muitas vezes obrigatórias dentro de um jogo só para falar que você jogou muito tempo e que por isso valeu o dinheiro investido? Será que valeu mesmo? Será que esse tempo é de qualidade? Ou além do dinheiro investido, você ainda tá perdendo tempo? E caiu o questionamento, porque isso é subjetivo. Cada um vai falar o que vale e tá tudo bem, tá, galera? A coisa piora ainda mais, porque tudo isso que eu falei aqui é complicado pela ausência de elementos de qualidade de vida que, a meu ver, poderiam melhorar bem a experiência. Até onde eu sei, você não tem um botão dedicado para sair do hiperespaço quando você quiser. Isso significa que, além do cronômetro contando, se você termina as atividades que você tinha que fazer ali, você precisa agora encontrar a entrada para você poder ir embora ou então esperar o tempo acabar, o que significa mais perda de tempo procurando essas coisas. Ao fechar as 3 atividades de um buraco de hiperespaço, uma Pokébola dourada gigante aparece em um local aleatório do mapa e se você a pegar, você garante mais drops de itens. O problema é que muitas vezes tem um pouco tempo sobrando para procurar essa Pokébola dourada, ou, ainda que você tenha tempo de sobra, ficar procurando ela 1, 2, 3, 10, 20, 50 vezes deixa de ser legal e vira um tormento. A Pokébola dourada, a meu ver, serviria muito mais como um bônus, uma premiação que você ganha automaticamente na sua frente ao fechar os objetivos. Fechou, mano, correu ali, fez tudo, que massa, toma essa Pokébola aqui, toca o bonde, olha aqui seu prêmio, né? E aí, em um mundo ideal, você apertaria um botão rapidinho, escolhe sair daquela área, segue o jogo, sem ficar desperdiçando o seu tempo, tipo, nossa, onde é que eu entrei aqui mesmo? Cadê o buraco? Onde é que eu tenho que ir pra poder sair daqui e tudo mais? Porque isso vai acumulando. Como a gente tá falando aqui, são loops de gameplay que você acumula 2 minutinhos procurando buraco aqui, 1 minutinho aqui, 30 segundos aqui, 30 ali. Quando você coloca na ponta do lápis, você perdeu muito tempo com atividades inúteis. Eu falei aqui que para entrar no hiperespaço, a gente precisa de donuts, né? O que eu não falei é que você faz donuts dentro do Hotel Z. O que significa na prática que para fazer o donut, você tem que ir até o local ou se teletransportar usando a viagem rápida. Isso significa ir no menu, selecionar o Hotel Z, teletransportar até a sua entrada, que é onde a gente aparece ali, andar até a entrada, apertar um botão, entrar no Hotel Z, ir até a Ancha, a garotinha fofinha que faz os donuts. Então percebam que você passa obrigatoriamente por 2 telas de loading somente para fazer um donut, toda vez. E considerando que é parte da mecânica principal de acesso aos buracos do hiperespaço, você vai ver a tela de loading incansavelmente do início ao fim da DLC. Por mais que no Nintendo Switch 2, por exemplo, o load seja mais rápido. Não tem um jeito de fazer um donut usando o menu do jogo, por exemplo. Não tem uma barraquinha da Ancha no mapa principal para você ir lá e reduzir o tempo e as telas de load que você tem que ver. É dentro do hotel. E para complicar ainda mais, tem que fazer um donut por vez. Até dá para selecionar e fazer o mesmo donut de novo se você quiser e tal, mas novamente é uma bagunça de design que não teria problema se não fosse uma mecânica principal para o funcionamento de toda a DLC que você tá usando o tempo todo. E para complicar ainda mais as coisas, os ingredientes para as donuts você encontra no hiperespaço de forma aleatória. Não dá para ter controle do que você tá fazendo,
Aparentemente não temos meios de dominar a fabricação dos donuts que não dependam da aleatoriedade dos drops. Os caras adicionaram stats aos donuts e você ganha alguns bônus dependendo da receita que fizer. Mas tirando a exigência final, os stats acabam meio que sendo inúteis porque é tão exaustivo ficar fazendo donut que no fim você só faz de qualquer jeito, sem ligar muito pro que tá fazendo, porque é a 20ª vez que você tá ali e você só quer acabar com isso pra ter item pra entrar no hiperespaço. Acha que acabou? Os buracos do hiperespaço aparecem aleatoriamente pela cidade e resetam cada vez que você muda do dia pra noite e da noite pro dia. Isso significa que, se você quiser capturar os 132 Pokémon novos da DLC, você vai ter que depender também, isso mesmo, da sorte, da aleatoriedade. Quanto mais você captura os novos Pokémon, mais você tem que ficar tentando sentar em banco e indo pra noite, pro dia, pra resetar as áreas, abrindo o mapa e olhando e torcendo pra Arceus te abençoar com um Pokémon que você ainda não tem aparecendo em um dos hiperespaços. As áreas dos hiperespaços. Você tem umas 5 ou 6 diferentes, que vão alternando, então rapidinho, especialmente por conta da exigência obrigatória dos pontos na missão principal, você já viu todas elas. E é tudo meio branco e tal, então não tem muita coisa legal de ficar vendo, sabe? A parte mais empolgante de todas, pra mim, é o esgoto, galera. Quando eu via que eu entrei em um hiperespaço no esgoto, eu juro pra vocês, eu comemorava, eu ficava feliz, porque é uma área menor, mais fechadinha, sem muito obstáculo e visualmente mais agradável do que as áreas brancas repetidas várias vezes ao longo da gameplay. E quando o esgoto passa a ser a coisa mais legal que você tá ali torcendo pra aparecer, meus amigos, a coisa tá complicada. Então assim, mesmo tentando selecionar muito bem as coisas que eu vou jogar antes de jogar, às vezes a gente tem uma decepção muito grande. Funko Fusion, aquele jogo do Funko Pop feito pelos ex-desenvolvedores dos jogos Lego, foi a minha última grande decepção aqui no canal, e vocês que acompanharam nossa série daquele game me viram dropar pela metade e reclamar muito, mano. E eu não esperava que isso fosse rolar com Pokémon Mega Dimension. Aqui, eu acho que a gente tem boas ideias, mas que elas estão nubladas por decisões bizarras de design e a falta de qualidade de vida que talvez pudessem ser resolvidas com patches de melhorias, se a Game Freak e a Pokémon Company assim desejassem. Muita ideia legal de design de mega evolução, dificuldade maior, se melhor balanceada, claro, né? A redução da pontuação obrigatória exigida para missões principais e uma melhoria nos processos de fazer os donuts e de navegação geral da gameplay fariam muito bem a Mega Dimension. Do jeito que tá, fica difícil pra caramba de recomendar, porque é sentimentos mistos aqui, mesmo pra quem é fã de Pokémon e dos jogos e adorou o Legend ZA. Mesmo pra quem tem muita tolerância aos muitos problemas dos jogos da franquia Pokémon, que nem eu. Porque pra cada momento legal que a DLC traz, você tem que passar por muitas horas de um grind repetitivo e frustrante que tira todo o brilho que ela poderia ter e vai te exaurindo e te sugando aos poucos. Eu joguei 80 horas de Pokémon Legend ZA até agora. Em algum momento eu vou ver se eu volto pra fazer mais sides. Eu devo me forçar a fazer o pós da história da DLC, mas aí é que tá. Videogames precisam ser divertidos. Eu não deveria estar aqui falando pra vocês em eu devo me forçar a fazer uma atividade no jogo. Se ao invés de divertir, você vai sugando a vontade de viver do seu jogador com missões repetitivas e cansativas, é porque tá faltando polimento ou as ideias ali não estão se encaixando quando deveriam. Da forma como tá, Mega Dimension se parece mais como uma tarefa exaustiva do que como um jogo divertido de Pokémon. Torcer pra eles arrumarem, ou na pior das hipóteses, a Game Freak e a Pokémon Company pegarem o que de bom eles aprenderam aqui pra aplicar nos próximos jogos e largarem pra lá todo esse grind obrigatório e terrível que colocaram nessa DLC. Eu acho que eu nunca me senti tão cansado e exaurido depois de um jogo Pokémon na minha vida, tão frustrado, tão revoltado como eu me senti com Mega Dimension. Eu queria ter saído da DLC com saudade, me lembrando com carinho do Mega Raichu voando como um super-herói, aquele design maravilhoso dele, com boas lembranças. Mas só o que eu consigo pensar é no quão cansado eu fiquei por ter jogado essa DLC, que custa R$200. E isso nunca é bom. E vocês? Tiveram a mesma experiência que eu? Acham que eu viajei na batatinha? Tá tudo bem se achar, mano. Inclusive, me conta aí, por favor. Eu espero que tenham pessoas com experiências muito melhores do que as minhas com relação a essa DLC nos comentários, pra poder até oferecer outro ponto de vista e talvez mudar meu ponto de vista. Eu preciso disso, mano. Eu não tô muito feliz com essa DLC e por isso eu fiz esse vídeo desse tamanho reclamando. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E veja a nossa série lá, vocês vão ver a gente reclamando e rindo e chorando e tal. E é isso. Valeu, gente. Até mais. Tchau!